Fausto, uma altura lá do campeonato, ele falou que tem muita gente formada no ensino superior que está desempregada. Então, vamos olhar pelo outro lado. É um mercado de trabalho que não demanda profissionais de nível superior. Então, se demandasse, eles estavam empregados. E não é só por causa da crise de agora. Tá? Já vem assim, nós fizemos um levantamento grande, mais ou menos censitário, com base na RAIS, sobre engenheiros, e aproximadamente um quarto, 25%, um pouco menos, dos engenheiros formados, eles entram no primeiro trabalho com engenharia, o segundo não é mais engenharia. Né? Entra como técnico e tal. Aí alguém pode analisar, mas é porque a formação deles não foi boa. Provavelmente. O outro lado é que o mercado de trabalho não procura esses engenheiros. Né? E aí então, fica a dúvida, é uma questão interessante essa. A gente fica tentando imaginar o que acontece, por que a pessoa porque formada a indústria não precisa. Uhum. A nossa indústria é tecnologicamente tão ruim que ela não precisa de gente bem formada. Nós estamos repetindo o que aconteceu nos anos pós-guerra, que teve aquela migração muito forte de pessoas analfabetas ou semi-analfabetas, que foram os operários que construíram o sul do Brasil, o sudeste, São Paulo, por exemplo, tá? Mas sem saber ler e escrever, porque não precisava. Hoje, você repete num outro patamar, porque toda a sociedade está mais escolarizada, etc., mas quase que a mesma coisa. A gente está atrás, como lógica de produção, como tecnologia de produção, como agregação de valor, como inovação, o que seja, né? Do resto do mundo, é um fato. Tá, deixa eu entender uma coisa então, porque assim, a gente quando fala em tecnologia, geralmente vem aquela máxima de que a tecnologia vem para substituir postos de trabalho e tudo, e agora o professor dá uma informação completamente diferente, né? Dizendo que a falta de tecnologia, como o próprio Fausto disse no VT, né? A gente não chegou à revolução 3.0 na nossa indústria, a própria falta de tecnologia é que está atrapalhando o emprego. Se eu não desenvolvo software, por que eu vou precisar de matemático? Claro. Se eu não faço pesquisa em estrutura, por que eu vou precisar de engenheiro civil? É simples assim. Essa moçada que está saindo hoje das universidades, que está talvez mais bem preparada, eles são uma espécie de esperança para que a nossa indústria possa ser alavancada, seja por políticas públicas, enfim, eles têm algum papel nisso ou não? Podem ter algum papel nisso ou não? Podem, mas eu acho que não é suficiente, né? Porque você precisa de mais, porque é isso que a gente está chamando a atenção. Você tem vamos dizer, uma geração que ingressou nas universidades, seja nas universidades públicas, seja na universidade privada, inclusive uma das máximas, né, das últimas 2 décadas era isso, nós conseguimos, o país conseguiu melhorar seus rankings, né, em termos de acesso à universidade, seja pública, seja privada, como se isso por si só fosse suficiente para assegurar que os postos de trabalho dos empregos estariam ali, né, à sua disposição, ao alcance da mão. E não é isso, né? Não é. A gente tem insistido muito com isso. A gente precisa mais do que isso. A gente precisa gerar empregos e empregos, evidentemente, de qualidade. Né? Só uma dúvida mais uma dúvida que me surge aqui é o seguinte: isso seria um ciclo? Por exemplo, essa situação, ela acaba impactando na economia e aí surgem as crises que vão acabar causando novos problemas? É por aí, gente? A crise não surge só por causa disso, mas acho que surge também por causa disso. Um país tem uma estrutura produtiva mais forte, digamos assim, ele sofre menos crise. Não é por acaso que, pouco tempo atrás, acho que no ano passado, né, os Estados Unidos, eles jogam caminhões de recursos, caminhão é pouco, hein? Trens, navios, etc., de recursos, tá? Para determinados desenvolvimentos, porque eles têm massifiado, eles têm uma política pública muito forte, onde eu preciso investir em ciência, onde eu preciso investir em tecnologia, onde eu preciso investir em inovação, e fazem programas específicos para cada uma dessas áreas e todo mundo sabe quais vão ser os programas. Tem muita previsibilidade. No Brasil, o Temer assume, corta a lei do bem.
Então, que previsibilidade uma empresa tem de fazer investimentos, etc., se o governo de plantão corta uma lei, certo? Suspende. Aí agora as universidades federais não vão conseguir pagar conta de luz. Mais recentemente, mais um corte, né? Enfim. Isso. De 1 bilhão.